Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de comércio internacional com o professor Luiz Miranda. Meus amigos e minhas amigas, no vídeo de hoje temos uma questão do último concurso para o cargo de auditor fiscal da Receita Federal que foi feito no ano de 2014. Vocês vão ver comigo que é uma questão que tem alguns probleminhas na redação de algumas alternativas. Mas isso faz parte do jogo, né? Quando você tem esse tipo de imprecisão, você sempre deve assinalar aquela alternativa que está muito errada, ou como diz os comentaristas esportivos, foi muito pênalti. Beleza? Então isso faz parte também da estratégia, da malandragem do candidato de identificar sempre aquele erro de fratura exposta, porque uma ou outra imprecisão na redação, infelizmente, sempre vai acontecer nos concursos. Beleza? Então vamos em frente analisar a nossa questão. Como disse, questão do ano de 2014 para o cargo de auditor fiscal. Ao considerar o controle administrativo da Receita Federal do Brasil sobre importações, assinale a opção incorreta. Portanto, temos uma questão do tipo negativa em que o examinador quer que o candidato encontre a opção falsa. Por isso que esse tipo de questão costuma ser polêmico. Se houver alguma imprecisão na redação de alguma assertiva, alguns candidatos podem considerar que a assertiva está errada. E aí dá margem para impetração de recurso, até mesmo entrar na justiça. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Falando isso do ponto de vista do examinador, para que a redação da questão não deixe margem a interpretações alternativas. Mas, como eu falei para vocês, o candidato tem que considerar que isso pode acontecer e sempre procurar encontrar a fratura exposta na alternativa. A alternativa que tiver fratura exposta é seu gabarito. Aquela que está um pouco imprecisa, faz parte do jogo, está correta no final das contas. Beleza? Então, sem mais enrolações e vamos ao que interessa. Alternativa A. Toda mercadoria submetida a despacho de importação está sujeita ao controle do correspondente valor aduaneiro, que deve considerar, inclusive, o acordo de valoração aduaneira da OMC. Meus amigos, essa alternativa ela está correta, tá? Apesar de eu não gostar muito dessa redação por inserir a palavra inclusive. Quando você coloca a palavra inclusive, deixa entender, em uma interpretação alternativa, de que o acordo de valoração aduaneira, a aplicação do acordo de valoração aduaneira poderia ser opcional, quando não é. A utilização do acordo de valoração aduaneira é obrigatória, tá? Então, ele está falando do controle administrativo, das importações, né? Você tem que controlar o valor aduaneiro, que inclusive, esse inclusive pode dar margem, dar pano para manga, né? Dar espaço para discussão. Mas a alternativa A, no fundo, né, se considerar o contexto dela, está correta. Não podemos eliminá-la por causa dessa imprecisão. Vejamos agora, então, a letra C de casa. A utilização do método do valor de transação nas operações comerciais entre pessoas vinculadas somente será permitida quando a vinculação não tiver influenciado o preço efetivamente pago a pagar pelas mercadorias importadas. O que vocês acham? Uma subsidiária brasileira de uma empresa internacional. Quando ela adquire mercadorias da matriz, é de se supor que os preços sejam mais favoráveis. Se o nível de preço for muito favorável, tiver um desconto muito elevado, que descaracterize uma operação comercial de compra e venda normal, né, esse tipo de valor não pode ser considerado, esse tipo de preço não vai poder ser considerado para a formação do valor aduaneiro, né? Então, eu teria que pular, nesse caso, para o segundo método, o método de mercadorias idênticas. Faz sentido, né? Porque, às vezes, principalmente quando tem uma questão de defeito de fabricação ou peças em garantia, a matriz costuma enviar por preço de banana, né, a mercadoria. Só que isso está errado. Uma coisa é a condição de pagamento, né, entre a matriz e filial, outra é o valor aduaneiro. Que os tributos são feitos sempre em cima do valor aduaneiro e não da condição de pagamento. Mas isso é conversa para um próximo vídeo. Letra C de casa, portanto, está correta, não é o nosso gabarito.
Na letra D de dado, nós temos que a determinação do valor aduaneiro, mediante a aplicação do método previsto no artigo 7 do Acordo de Valoração Aduaneira, poderá ser realizada com base em avaliação pericial, desde que fundamentada em dados objetivos e quantificáveis e observado o princípio da razoabilidade. Para resolver essa alternativa, para se desvencilhar dessa alternativa, você precisa saber que o artigo 7 do Acordo de Valoração Aduaneira corresponde ao 6º método de valoração aduaneira, que é o método dos critérios razoáveis. Portanto, se você tiver a necessidade de utilizar uma avaliação pericial que é fundamentada em dados objetivos e pautada pelo princípio da razoabilidade, você está atendendo integralmente ao 6º método de valoração aduaneira. Portanto, a nossa letra D está correta, não sendo o nosso gabarito. Olhando agora a letra E, pessoal. Os encargos relativos à assistência técnica da mercadoria importada, executados após a importação, ainda que destacados, serão incluídos no valor aduaneiro? O que vocês acham? Assistência técnica acontece quando? Normalmente ela começa a correr muitos meses depois da instalação ou até um ano depois, de que você adquiriu a mercadoria. Faz sentido colocar esse tipo de serviço, inclusive que é um serviço, não é nem uma mercadoria? Faz sentido incluir isso no valor aduaneiro? Não, pessoal? Principalmente pelo fato de que a assertiva diz que foi executado após a importação, depois do desembaraço, ainda foi destacado na fatura comercial. Então está completamente errado. Essa alternativa ela está muito errada. Dessa forma, a letra B, que era a outra opção que estava sobrando, ela está correta, apesar de ela ter um probleminha na redação. A letra B diz o seguinte: no valor aduaneiro não estão incluídos os custos de transporte seguro, desde que estejam destacados do preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias importadas na respectiva documentação comprobatória. Meus amigos, qual que é o problema dessa letra B? O examinador deveria ter deixado claro que esses custos de transporte seguro destacados na fatura comercial são os custos de transporte seguro que ocorrem depois do desembaraço aduaneiro, dentro do país de importação, já dentro do Brasil, depois que ela saiu da alfândega e está indo no destino final. Porque o seguro internacional e o frete internacional das mercadorias, eles têm que ser incluídos no valor aduaneiro, conforme preconiza a nossa legislação. Então, faltou deixar mais claro nessa letra B, poderia ter dado uma certa discussão, muito provavelmente deve ter tido recurso para esse tipo de alternativa, mas como eu disse para vocês, a letra E ele é muito pênalti, é muito absurda, está muito errada. Então, quando você tem uma alternativa muito errada, essa é o gabarito. Você pode confiar que a outra alternativa que tem uma certa imprecisão, alguma coisa ali meio que não está muito legal, ela está correta. Foi só a forma de se expressar que não foi a ideal. Beleza? Então confirma que o nosso gabarito é a letra E de elefante. Apesar dos pesares, eu diria que essa é uma questão do tipo média, não seria uma questão difícil. O que tornou um pouco mais difícil a questão foi a imprecisão da alternativa A e a alternativa B. Beleza? Mas se você tiver alguma dúvida, coloque aí um comentário que estarei à disposição para tentar te ajudar. Deixo então um forte abraço e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu!